E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, confirmou nesta quinta-feira que ele integra, sim, o quadro de sócios da empresa familiar dirigida pelos irmãos do magistrado e que fez negócios com o fundo gerido pela empresa RIAG. Vamos entender um pouco, então, como funciona essa estrutura financeira, essa estrutura onde está a ligação entre o Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli. A nossa equipe, então, elaborou uma arte para a gente tentar entender. Aqui está o famoso Daniel Vorcaro, que será ouvido no Senado Federal nos próximos dias. Ele era o dono do Banco Master, ligado ao seu cunhado de Vorcaro e o único que tinha uma cota do Fundo Leal, que é o Fabiano Zettel. Aqui vem o Fundo Leal, que ele é o único que tinha essa cota. Do Fundo Leal, ele vem para um outro fundo, o Fundo Arlim, que comprou uma participação e investiu em uma outra estrutura. Isso não fica só aqui, ela vai dando andamento. A gente tem uma outra arte que explica melhor como chega no ministro Dias Toffoli. Aqui tinha uma investidora, que é aquele resort que a gente já comentou há alguns dias aqui sobre essa repercussão, que tem um quadro de sócios. Entre eles, a gente vê então, que vem aqui essa administração, mas que vem diretamente do ministro Dias Toffoli, que ele confirmou, inclusive hoje, que sim, ele tinha essa ligação, mas que não era o administrador desse resort Itaiaia. Então, essa é a repercussão, a suspeita, e aí de acordo com as primeiras informações sobre alguns recebimentos, que ainda não fala quanto ele recebeu, ou por qual motivo, ou de onde veio, ou onde seria usado também esse recurso. E aqui está a empresa que recebeu o investimento do Fundo Arlim. Então a gente vê que essa ligação começa lá no dono do Banco Master, ela vem fazendo uma distribuição até chegar na figura do ministro Dias Toffoli, toda essa distribuição de um quadro de sócios e de fundos, o que não tinha uma clareza ali de quem era, justamente até o ministro confirmar que ele estava nesse quadro de sociedade. Vamos entender com os nossos comentaristas. Quero ouvir a análise de Mano Ferreira, porque, Mano, a gente sabe que a função do jornalismo é de acompanhar, da investigação também da Polícia Federal, é de ir a fundo para tentar entender. Mas, ao que tudo indica, se não houvesse uma investigação, até hoje não haveria uma confissão, era isso? Pois é, Bruno, e como vimos, né, houve um grande esforço, em primeiro lugar, de deslocamento da competência do foro, né, porque o caso correria na primeira instância, mas foi movido para o Supremo Tribunal Federal, o que imediatamente gerou muita polêmica na comunidade jurídica a respeito dos argumentos técnicos que foram utilizados ou que não foram, nesse caso, para essa atração de competência de foro privilegiado. Em seguida, tivemos a decretação de sigilo, colocando todas as questões relacionadas a essa investigação de forma secreta, sem a possibilidade de escrutínio público por parte da sociedade. Depois tivemos a pressão sobre técnicos do Banco Central por meio de uma heterodoxa proposta de fazer uma acariação, né, entre os investigados e os fiscais que atuaram na situação do Banco Master. Isso também gerou muitas críticas. Além disso, tivemos a ordem de que as provas colhidas pela Polícia Federal, no lugar de serem periciadas diretamente pela Polícia Federal e seus técnicos, como costuma acontecer, que essas provas fossem ficar sob a tutela, sob a guarda do gabinete do ministro Dias Toffoli. Tudo isso de uma forma bastante suspeita. Para lidar com as pressões que surgiram na sociedade a respeito da sua própria conduta, o ministro Dias Toffoli também decidiu compartilhar a disponibilidade das provas e dos autos com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Só que tem aí mais um detalhe, porque Davi Alcolumbre entra nessa teia de relações do Banco Master em função do fato de que o Amapá, estado onde um aliado do senador Davi Alcolumbre é o governador,
foi o Estado que, através do seu fundo de previdência, mais fez investimentos em títulos do Banco Master de um ponto de vista proporcional. Ou seja, essa história toda é muito suspeita, gera muitas dúvidas que precisam ser elucidadas com transparência para toda a sociedade. Agora, Fernando Capês, você acredita que realmente essa história pode levar ao afastamento de Dias Toffoli ou ele deve se decretar suspeito antes que a casa caia? Vou responder a sua pergunta. Antes eu queria fazer a seguinte observação. A investigação deveria estar desde o início a cargo da Polícia Federal. Não se tem notícia de nenhuma autoridade com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal que esteja nesse momento sendo investigada. Se está no Supremo Tribunal Federal, é preciso que a sociedade saiba quais são as autoridades que já estão com o envolvimento diretamente apurado pela Polícia Federal. Porque o correto é a investigação caminhar pela Polícia Federal. Quando se chega, depois da investigação, em alguma autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, só nesse caso é que é enviado. Então, o caminho aqui é inverso. Agora, respondendo à sua pergunta, não vejo ainda, e nós temos que trabalhar aqui com as expectativas dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham nas nossas redes, com aquilo que deve acontecer ou não. Eu não vejo nenhuma expectativa nessa conversa que vai ocorrer dentro do Supremo Tribunal Federal, nem mesmo força do ministro Fachin para impor qualquer tipo de obrigação ou atitude por parte do ministro Dias Toffoli. Por que digo isso? Porque até agora os fatos, veja bem, nós temos o Vorcaro escondido atrás do seu cunhado, que se escondeu atrás de um fundo REAG, o Fundo Leal, que por sua vez adquiriu o Fundo Arlen, e esse fundo adquiriu parte das cotas da empresa Meredith do resort em setembro de 2021, quando o escândalo ocorreu o ano passado, em 2025. Então, você tem ainda um nexo de causalidade, um encadeamento muito distante para que se aponte um fato efetivo. Isso significa o quê? Que, em primeiro lugar, não tem que estar no Supremo Tribunal Federal, tem que estar caminhando na Polícia Federal sem foro privilegiado. Mas já que está, para que saia das mãos do ministro, é preciso que se aponte algum fato concreto e efetivo, que pode vir, inclusive, nessas conversas de WhatsApp, nessas mensagens. Mas, por enquanto, pelo que ocorreu aqui, desta conversa que vai ocorrer no Supremo Tribunal Federal, posso estar errado. Mas meus quase 40 anos de experiência dizem para não esperar muita coisa. Lembrando que só está no Supremo Tribunal Federal porque Dias Toffoli articulou para que esse processo fosse para lá.